Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus alcance você, aonde quer que você esteja. E ainda nós estamos falando daquele assunto sobre reconhecer as oportunidades de Deus. E às vezes tem pessoas que elas estão perdendo grandes oportunidades de Deus por não, vamos assim dizer, reconhecê-las. Sabemos que o agir de Deus, ele é totalmente diferente da nossa, A matemática de Deus, ela é ao contrário da nossa, o maior na presença de Deus sempre vai ser o menor, e o menor sempre vai ser o maior, é ao contrário, E às vezes muitas pessoas, por não, vamos assim dizer, deixa eu tomar um golinho d'água, Por não saber entender que a oportunidade vem de Deus, a pessoa acaba até perdendo, vamos assim dizer, E eu quero falar para você hoje de um homem chamado Naamã. Quem que foi o Naamã? O Naamã, ele era alguém importante, ele era um general do povo da Síria. E ele tinha uma doença grave na época, que era uma lepra, Ele era leproso. A lepra na época era uma doença que poderia até matar o ser humano. Aliás, matava, Porque não tinha cura. E o Naamã, ele ficou sabendo, inclusive na próxima mensagem eu vou te dar até de quem que Deus usou para falar para o Naamã que havia um profeta chamado Eliseu. Na próxima lição a gente vai aprender. Mas o Naamã, ele ficou sabendo que tinha um profeta chamado Eliseu, E o que aconteceu? O Naamã foi até esse homem chamado Eliseu. Só que quando o Naamã ele chegou na casa do Eliseu, o que aconteceu? O profeta Eliseu não o recebeu, Simplesmente o profeta Eliseu virou para o seu servo, o seu obreiro, O seu moço, vamos assim dizer, o Geazi. O profeta Eliseu mandou um recado através do Geazi, falar para o Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão, que ele ficaria curado da lepra. E quando o Naamã ele ouviu isso, é o que está na Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 11, quando o Naamã ele viu isso, ele ficou bravo. Por quê? Ele esperava uma coisa, e aconteceu outra. Aquilo que ele queria aconteceu, ele foi curado da lepra. Só que não aconteceu, meu amigo e minha amiga, da maneira que ele achava. E às vezes é a lição que eu quero passar para você, que o Espírito Santo quer passar para você nessa manhã. O teu milagre vai acontecer, aquilo que você pede. Mas nem sempre vai ser do jeito que você espera. Por isso que você tem que entender a oportunidade de Deus. É o que eu falei na outra lição, na primeira lição, que a oportunidade de Deus, ela não vai vir
com uma placa, né, escrita oportunidade. Não. Ela vai vir atrás muitas das vezes de um problema, ela vai vir atrás muitas das vezes de uma dificuldade, né, ou de algo que vai contra os seus princípios. Porque foi o que aconteceu com o Naamã. O Naamã, além dele ser leproso, ele era orgulhoso. E Deus queria tratar isso nele, né? Então Deus, ele permitiu que o profeta Eliseu não o atendesse, mas desse a solução do seu problema. Só que o Naamã no começo ele não quis, não. Né? Olha o que a Bíblia diz. Ó. Peço perdão para você, eu estou meio resfriado. Né? Tá sendo uma batalha para gravar esses vídeos, né? Mas Deus é bom. Mas olha o que a Bíblia diz lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. A Bíblia diz assim, olha só. E o Naamã, indignado, retirou-se, dizendo: eu pensava que ele sairia a ter comigo e colocaria-se em pé e clamaria ao Senhor teu Deus e passaria a mão sobre o local da lepra e curaria o leproso. Ou seja, o que o Naamã pensou aqui? Falou, poxa vida, vamos falar no português claro, né? Eu vim de tão longe, no mínimo eu esperava que o profeta Eliseu fosse me receber, fosse colocar as mãos sobre a minha cabeça, orar a Deus, colocar as mãos sobre o local da lepra. Eu esperava isso dele. E o Naamã quase que perde a oportunidade, porque no começo ele se recusou, né, a obedecer a palavra do homem de Deus. Até que Deus usou de um dos seus servos, que falou para ele, meu Senhor, o profeta não está pedindo nada demais para o Senhor, faça. Aí o Naamã decidiu fazer e foi curado. Mas quase que ele perdeu. Por quê? Por não entender a maneira que Deus trabalha. E às vezes tem pessoas, meu amigo e minha amiga, que elas perdem a oportunidade por não entender o trabalhar de Deus, a forma que Deus age. Então é isso que você tem que, por isso que você tem que ser uma pessoa de oração. Você tem que estar ligado com Deus, para que você venha entender o que Deus está fazendo na tua vida, a maneira que Deus está trabalhando na tua vida. Talvez você pense que Deus esqueceu de você, não esqueceu. Ele só não está trabalhando do seu jeito, está trabalhando do jeito dele. Né? A pessoa fala assim, poxa vida, eu tenho orado em favor do meu familiar, do meu marido, do meu filho, e parece que Deus não está fazendo nada. Engano seu. Deus não está fazendo do seu jeito, mas Ele está trabalhando sim. Ele está fazendo sim. Né? Então, por isso que você tem que entender e compreender a maneira que Deus, Ele trabalha, tá bom? Para que você não venha perder a oportunidade, para que você não venha deixar passar, né, a oportunidade. É que nem nós aprendemos na outra lição, né? Jesus, o próprio povo dele, não o aceitou como Messias, por quê? Porque se deixaram levar pela aparência, né? E hoje nós aprendemos que às vezes a pessoa, por causa do orgulho, por não entender o jeito que Deus trabalha, às vezes perde, né? Por recusar, muitas das vezes, obedecer o que Deus tem falado, e às vezes até achando que é o diabo que está falando, sendo que não é, é Deus. Tem coisas na nossa vida que não é o diabo, mas é Deus que está permitindo.
E você tem que entender isso. Senão você pode perder a oportunidade de ser abençoado por Deus, né? O Pedro, por não entender que Jesus teria que ser crucificado, o diabo acabou usando dessa situação, né? Jesus falou para os discípulos que ele ia ser crucificado, e o Pedro chamou Jesus em particular e falou: não, Senhor, tenha piedade de si mesmo. E Jesus repreendeu, virou para Pedro e falou para o diabo, né? Não foi para o Pedro, mas para o demônio que estava usando ele: para trás de mim, Satanás. Então, ou seja, porque o Pedro ele não entendeu que Jesus ele teria que ser crucificado. Jesus ele teria que morrer, né? Teria que ser, vamos assim dizer, crucificado, tá bom? Então, aprenda a entender a oportunidade de Deus. Cuidado para você não perder, vamos assim dizer, cuidado para você não perder a oportunidade de Deus por não saber entendê-la, tá bom? É a lição de hoje. Mais uma vez eu peço desculpas, né? Peço a fungação no nariz, eu tô meio resfriado, né? Mas tenho certeza que isso vai passar, tá bom? No nome de Jesus. Mas espero que você tenha entendido a mensagem de hoje, tá certo? Compartilhe essa mensagem, mande para quem você gosta, tá bom? E para quem não gosta de você também, manda também essa mensagem. Porque você não pode não gostar das pessoas. Nós temos que amar a todos, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Se eu não te conhecer aqui, na glória a gente se encontra.